a lógica dos temas que nós estamos trabalhando aqui na conjuntura. Além das tarefas do movimento que nós estamos fazendo, por isso aproveitar e dizer da alegria de receber cada uma e cada um de vocês aqui na nossa escola Florestan Fernandes, nós também estamos acompanhando de perto e participando da coordenação da campanha do Lula, que para nós do MST é de muito orgulho participar desse processo ativamente. E colocar alguns temas aqui que eu acho que vai ser relevante nesses próximos 3 meses. Eu acho que a primeira questão... Estão conseguindo me entender? Posso seguir? Está vendo, Breno? Primeira questão, que nós estamos celebrando este ano o nosso melhor momento da esquerda dos últimos 10 anos, junto à sociedade. Isso, para nós, é um fato muito bom. Desde 2010, que nós vivemos um período muito difícil para a luta de classe brasileira, em especial para o conjunto da militância social como um todo. Situação difícil. A grande vitória política eleitoral que nós tivemos aqui, de expressão, foi a eleição de um prefeito na cidade de São Paulo chamado Fernando Haddad. No ano 2012, Lula, no auge, tinha saído da presidência da República, elege ele. Depois disso, nós vamos ter um fato no Brasil, que a comparação não é o melhor nome, mas vocês vão lembrar, que foi uma espécie de uma primavera árabe aqui em 2013, um grande levante popular, que ninguém nunca conseguiu explicar aquilo até hoje, a magnitude do tamanho daquilo, mas o certo é que a direita acumulou muito mais do que a esquerda aquele grande processo de luta, ou melhor, de mobilização popular. Nós brincamos que ali abriu a porta do inferno, ou o esgoto, se criou as principais organizações de massa, ou organizações de rua do fascismo e da direita. MBL, um monte de organizações que nós temos aqui. Depois disso, a vida foi ficando difícil. Elegemos a presidente Dilma numa situação dificílima. Depois elegemos, 2 anos depois tivemos um golpe. 1 ano depois tivemos a prisão do Lula. E depois perdemos para o Bolsonaro. Vejam, uma sequência de derrota, com muitas dificuldades do ponto de vista de conquistas para a classe, enfrentamentos, e, ao mesmo tempo, ter conquistas políticas mínimas que pudesse nós avançar. E quando a gente começa a levantar o nariz ou melhorar a situação política, eis que me aparece uma tal de pandemia. E nós, cuidadosamente, volta para casa todo mundo e entra todos nós numa sala de Zoom por 2 anos. E o bolsonarismo vai para a rua. E cresce durante a pandemia, ou ao menos faz os seus grandes movimentos de massa no Brasil durante a pandemia. Ora para defender a pauta deles, e ora porque eles não tiveram compromisso com o isolamento social. Então veja que quando a gente pensa as eleições brasileiras hoje, tem um histórico de 8 anos na situação brasileira, que é preciso levar em consideração para pensar a fotografia da realidade e pensar o que fazer no próximo período. E com isso é que nós temos a tranquilidade de dizer que nós estamos no melhor momento. E por que falo isso? Por 3 grandes questões. Ponto 1, porque nós conseguimos, com muito esforço, numa situação dificílima, tirar o Lula da prisão e tirar ele da situação de inelegível e voltar ele para a cena política, como um dos nossos principais líderes do mundo, do Brasil, e disputar uma eleição, 77 anos de idade e, ao mesmo tempo, com a mesma referência. Isso não é um assunto simples, não é pouca coisa isso para a nossa situação. Então, essa é a primeira grande questão. E isso foi muita luta. Não foi assim, eles mudaram de ideia. Não, foi uma conquista, com muita confusão,
muitos comitês, muita pressão internacional, a solidariedade dos países da América Latina foi fundamental, e erros da parte deles também, que cometeram muitos erros, mas foi fruto de muita luta. A segunda grande questão que eu acho relevante foi que nós, como esquerda no Brasil, com toda a debilidade, conseguimos acertar, talvez nos últimos 2 anos, em 2 coisas questão. Primeiro foi manter a unidade de todo o campo progressista. E olha que é uma esquerda difícil de lidar. Mas conseguimos manter na campanha fora Bolsonaro, na campanha Lula Livre. Ou seja, todo o campo, estou falando de pelo menos 260 organizações do movimento sindical, do movimento popular e de partido, que se unificou em 2 grandes campanhas. Na primeira teve êxito e na segunda, pelo menos, segurou o Bolsonaro do outro lado da rua. Fizemos ainda algum movimento de massa importante, chamaria atenção isso, primeiro a unidade, segundo o movimento de massa, e o terceiro foi o cuidado na pandemia, que eu acho que aquilo foi um elemento muito simbólico no Brasil, que nos deu uma autoridade junto aos pobres, ora com campanha de solidariedade, ora no cuidado da saúde, que nos deu uma credibilidade. Pasmem vocês hoje, com o que dá mais prejuízo político e eleitoral para o Bolsonaro é como ele se comportou na pandemia no Brasil. É assim, disparado lá na frente. Para quem está fora, não tem muita dimensão da loucura que esse homem fez aqui no Brasil. Estamos falando de 700 mil mortos, né? Então não é uma situação simples. Então, eles cometeram erro significativo e nós conseguimos acertar nessa situação. Então, chegamos até aqui, nesse nosso melhor momento. Bom, e agora o que fazer diante disso? Do lado de lá, como é que eles devem se comportar nesses próximos 90 dias? Aqui tem um pouco de análise, mas muita torcida, viu? Como é parte da nossa esquerda, análise de conjuntura. O Bolsonaro tem utilizado uma metodologia ou um mecanismo de fazer acúmulo de força a partir de um tripé que, na nossa opinião, ele vai conseguir terminar o mandato e vai tocar a vida. Que é uma aliança muito organizada que ele fez, primeiro, com o grande capital internacional, ou seja, o Bolsonaro assumiu na América Latina a agenda mais avançada do neoliberalismo, privatização do que é possível, grandes acordos com as transnacionais. O Brasil voltou a ser uma empresa das vendas das commodities, mineração, agronegócio, e toda aliança possível voltada para os americanos. Ou seja, é o típico cartilha neoliberal antiga, nem atualizou ela. Ponto. E isso fez com que ele tenha aliança com o que nós chamamos aqui no Brasil com o capital financeiro, os bancos, que é meia dúzia, e com a elite internacional brasileira, que não tem compromisso nenhum com a situação brasileira. Segunda grande aliança do Bolsonaro foi com as Forças Armadas Brasileiras, e é a praia dele. Aí ele fez cabelo e barba, como dizemos aqui no Brasil, fez uma aliança muito coesa. Uma aliança mesmo, com toda a área de segurança pública que tem no Brasil, com a parte ideológica de quem gosta disso. E aí ele criou um outro componente novo no Brasil, que foi com quem gosta de arma, que é com os portes de arma. Vocês imaginam, o Bolsonaro liberou no seu governo aproximadamente 1 milhão de porte de arma, ou seja, tem 1 milhão de pessoas armadas no Brasil novo. Para a população brasileira, isso é pouca gente. Agora, se tratando de grupos que queiram fazer enfrentamentos, é um problema para nós administrar. É mais ou menos, por dia, 1.000 novos brasileiros têm um porte de arma. Então, é uma situação delicada que nós vamos lidar no próximo período. Então, essa é a lógica do Bolsonaro. Então, a arma de fogo é uma situação delicada. E, por fim, uma aliança dele com o setor conservador do Congresso Nacional, que ele chama de Centrão, é o nosso parlamento, né? E construiu uma maioria absoluta, ou quase absoluta, a um custo muito alto de dinheiro, que permite ele fazer muitas manobras. Então,
que o Bolsonaro trabalha hoje? Uma maioria no Congresso, Forças Armadas e economia internacional. Pronto. O resto ele não dá bola. Nada, nada mais. Sociedade, cultura, juristas, Supremo, Federal, Justiça, nada, nada, nada. O resto esquece. Essa é a linha de frente dele. E aqui ele chegou. A situação dele é muito difícil eleitoral, porque a base dele baixou muito. E o principal motivo é por causa da crise na economia. Vocês imaginam o Brasil que nós estamos com uma situação de aproximadamente 130 milhões de brasileiros numa situação de miséria. Esse número é um número muito assustador, viu? 130 milhões. Então isso muda o cenário brasileiro. A situação de fome que nós vamos viver para o próximo período. E isso é o que tem mudado a conjuntura. Na nossa avaliação, não dá tempo resolver isso até as eleições. Por isso que é o componente principal que nós podemos ganhar as eleições. Não dá tempo hábil resolver o problema da fome. Não tem alimento, não tem política pública, não tem mecanismo técnico para resolver o problema da fome. É muito grande o tamanho da confusão para resolver. Ponto. Do nosso lado, nós estamos até agora numa situação confortável e boa. Estamos no melhor momento. Coloquei aqui porque chegamos até aqui. Qual é os nossos limites que nós temos? É que na esquerda nós temos 3 agrupamentos que estão pensando até o final do ano, que é mais ou menos assim, ó. Um time que diz o seguinte, ó, deixa o Lula quieto que nós já ganhamos as eleições. Quanto menos confusão fazer, é melhor para a gente ir para a posse. O Lula viajar pouco, falar pouco, cuidar da segurança do Lula e deu. Ou seja, e muita gente está pensando assim. E isso não é fácil, né? Porque quem está com 20% à frente, vamos ganhar parado. Opinião 2. É a turma que diz assim, ó, este homem, Bolsonaro, é muito perigoso. Tem apoio dos americanos. Nós temos que fazer uma grande aliança, rebaixar ao máximo o programa para nós não correr risco de perder as eleições. E para isso vamos abraçar todo mundo e fazer uma eleição ampla, amplíssima, porque nós estamos numa situação de golpe e com isso não brincamos. Também é uma opinião um pouco exagerada, mas também tem um fundo de verdade. Porque perder as eleições do Brasil para o Bolsonaro é uma crise que a esquerda vai enfrentar por um bom tempo. Então não vamos brincar de faz de conta. Então, e tem um terceiro grupo, que é mais ou menos nós, dos movimentos, que diz o seguinte, tá bom, as duas posições são verdadeiras, mas nós temos que ganhar fazendo as tarefas clássicas de casa. São basicamente 3 que estão por fazer. A organização popular, que está fraca, a Covid nos afastou muito das massas, a crise do movimento sindical brasileiro não é pequena, e a falta de conquistas econômicas nossa desgraçou a nossa vida, ou seja, estamos mais frágeis do ponto de vista organizativo. Portanto, para nós ganhar e governar, nós temos essa carência para ser feito. Tarefa 1. Tarefa 2 é a disputa ideológica na sociedade. Nós fomos derrotados em 2018 pelo Bolsonaro na disputa ideológica. E nós não recuperamos isso até hoje. Porque é uma combinação da cultura misturado com a comunicação e, ao mesmo tempo, você tem um discurso da esperança, do que esse governo vai ser diferente dos outros. E qual é o projeto que nós queremos que vai mudar a vida das pessoas. Estou falando de 220 milhões de brasileiros. 30% evangélicos. Situação difícil, não é simples lidar com isso, né? Então, essa narrativa ideológica ela tem que ser feita.
E a terceira tarefa é nós ganhar lutando, na briga. Mas com quantos vão fazer briga durante as eleições? Então, essas tarefas do nosso lado, na pré-campanha, que ainda estão frágeis, nós não conseguimos fazer o que nós deveríamos ter feito até agora. Ainda se falta 4 meses, mas há uma animação coletiva e um cuidado para dosar o tempo. Ao mesmo tempo que falta muito para a campanha, por isso temos que se cuidar, mas falta pouco, ou seja, é difícil lidar com isso. E quero terminar, nobre coordenadora, dizer que para nós dos movimentos, a primeira etapa é ganhar as eleições. É muito difícil ainda dizer que tipo de governo nós vamos ter no Brasil, numa situação de golpe como essa. Eu acredito que nós podemos ter até um governo Lula mais politizado do que foram os outros. Mas eu acho muito difícil ele ser melhor para a classe trabalhadora, do ponto de vista econômico, do que foram os outros. Porque é uma situação muito trágica que ele vai encontrar esse governo nos próximos 3, 4 anos. Essa é a impressão que tenho, olhando de longe. Eu não acredito que nós vamos construir um Congresso Nacional que vai dar uma maioria para o Lula. Isso vai dificultar muito. Mas só de nós não termos impeachment já é uma tranquilidade para ter 4 anos de governo e restaurar a nossa condição de fazer eleição. Mas volto a dizer para vocês que estão de fora, infelizmente, depois do golpe no Brasil, a tática da esquerda brasileira se transformou em 3 táticas. Ganhar as eleições com Lula, 2, ganhar as eleições com Lula e 3, ganhar as eleições com Lula. Não há outra. Pode ser que voltamos a falar em novembro de uma outra tática. Por hora, nós não temos outra tática política, quiçá estratégia nesse primeiro momento. Tenho dito, muito obrigado.